Vamos seguir na ideia de interpretar as relações entre homens e mulheres que estruturam a nossa sociedade. Mas dessa vez no Brasil. Vamos sair um pouquinho da Espanha. Como um dentre vários crimes no Rio de Janeiro que chocam a população e, infelizmente, depois são esquecidos como se nada tivesse acontecido. E o corpo de uma mulher sempre envolvido, ainda que colocado como algo secundário. E talvez hoje nós falaremos da maior fanfic da literatura brasileira. O que temos para hoje, Santos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre saindo de temas, gêneros, propostas, insights, aqui do nosso querido Don Quixote. E eu já pergunto para você, o que faz com que o texto seja literário e não um texto jornalístico? O faça ser jornalístico e não ser literário. Você pode simplesmente me responder sobre o lugar onde ele se encontra. Se ele está nos jornais, é um texto jornalístico. Se está no livro, onde na ficha catalográfica diz que é ficção, é literatura. Mas a verdade é que ficção e fato sempre estiveram ali, lado a lado, e na maioria das vezes brigando por espaço. Uma das relações interessantes sobre esses dois pontos se encontra aqui no nosso pernambucanozinho, o Manuel Bandeira, no poema tirado de uma notícia de jornal. Claro, tem uma proposta modernista específica que não é o caso do livro de hoje, mas que faz uma reflexão e um ponto interessante para a gente voltar lá para o século XIX. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, um barraco sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Por mais que Manuel Bandeira esteja aqui fazendo experimentalismo, essa notícia sobre o João Gostoso realmente existiu. Ele realmente morreu afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. E o caso do texto de hoje também tem um crime real que foi apresentado em vários jornais de formas diferentes, mas nenhuma delas se igualou à forma como Aloysio de Azevedo apresentou, nem mesmo a de Machado de Assis. Mesmo que no Brasil exista desigualdade em todos os cantos, o lugar perfeito para uma história, uma notícia crime mirabolante, que possa virar ficção, não é de hoje, que é o Rio de Janeiro. E tudo isso com um viés bem naturalista. E exatamente por isso eu não gostei da primeira leitura desse livro há anos atrás. Eu lembro que foi uma leitura super forçada para fazer prova da escola. E agora, lendo, mesmo sabendo o desfecho, mesmo sabendo da história, ele me prendeu bastante do início ao fim. E o que traz novamente a pergunta lá do início entre jornal e ficção. Até onde vai esse limite do poético, né? Até quando o poético ele cativa, ele distancia. Claro que aqui há um cenário muito específico de leitura obrigatória para escola, mas a estética do naturalismo é uma estética que me custa, pacto artístico, pacto literário. E é algo que me provoca justamente até onde ele tem esse impacto pela estética, pela forma, pelo texto, e não simplesmente pelos fatores sociais sempre envolvidos nessa escola. E aí está a questão para o sucesso desse livro e por que Casa de Pensão me fitou tanto nesse momento. Porque Aloysio de Azevedo escreveu nada mais, nada menos do que uma fanfic sobre um caso real, a questão Capistrano. Eu vou começar relatando para você o caso original, o caso Questão Capistrano, que inspirou o Aloysio de Azevedo, Machado de Assis e outros personagens, mas especialmente o autor do livro de hoje. Em 1876, na cidade do Rio de Janeiro, se muda uma senhora chamada Clara Júlia com os seus filhos, o Antônio Alexandre Pereira e a Julinha Pereira. Ela decide abrir uma pensão para sustentar a sua família e um dos primeiros pensionistas é o estudante João Capistrano da Cunha, um estudante de medicina da Escola Politécnica que estudava junto com
seu filho, Antônio Alexandre, eles eram super amigos, passa a ter um interesse amoroso pela Júlia. Mas, na verdade, o Capistrano era um playboyzinho, filhinho de papai. Ele se apaixona pela Júlia, se torna um pouco violento e chega às vias de fato de realmente violentar a garota. Dona Clara o interpela, diz, querido, você já passou dos limites, tem que casar agora. Ele, por uma convenção, diz que vai casar com a moça, mas é adiando, dando desculpas, agora não, tem que fazer isso antes e tal, até dar no pé e sumir. Com isso, então, a dona Júlia presta queixa, recorre na justiça para que a honra seja devolvida à sua filha e surge, então, uma super medialização em cima desse julgamento. Ele ganha todas as páginas de jornais do Rio de Janeiro, jornalistas, mas a população em si começa a defender que o jovem precisa reparar a honra e casar com a Júlia, outros que ele precisa cumprir uma pena. No final das contas, lembra lá o Capistrano, é filhinho de papai, é rico, tem família influente, acaba sendo absolvido e vai comemorar no Hotel Paris com toda a nata da sociedade fluminense. Para um pouquinho, pode parecer que com essa história, contando todos esses detalhes do caso real, eu esteja te dando spoiler sobre o Casa de Pensão, que é uma coisa que eu estou evitando ao máximo de todas as leituras que eu venho apresentar aqui para você. Mas só parece, eu realmente não estou te dando spoiler até aqui. Ainda tem outras coisas do caso real que eu não vou te contar, que vão se desenrolar através da perspectiva e também da liberdade poética do próprio Aloysio de Azevedo. E infelizmente, porque essa história é mas tão recorrente, infelizmente, na nossa sociedade, que nem parece ser spoiler, né? Que a gente parece nem se incomodar com spoiler, porque a gente já tá cansado de saber o que vai acontecer com cada um desses personagens. O Machado de Assis vai escrever uma crônica sobre esse acontecimento. Vários outros poetas, escritores consagrados, conhecidos da nossa literatura também vão ter uma nota de jornal ou algum ponto ficcional em cima disso, mas como eu falei, o Aloysio de Azevedo vai trazer a maior luz. Não que seja uma justificativa, mas é interessante entender um pouquinho da história do Aloysio de Azevedo para entender talvez o impacto ou o interesse dele pelo caso Capistrano, porque a obra dele foi a que mais se destacou. O Aloysio era o escritor século XIX perfeito. O cara era boa pinta e escrevia muito bem. Ele era maranhense, filho de uma moça chamada Dona Emília, que apanhava muito do primeiro marido que ela teve, por isso ela fugiu, acabou casando com um português que era funcionário do consulado de Portugal. E com ele ela teve alguns filhos, teve um casamento ainda que visto escandaloso pela sociedade, mas muito bem sucedido, muito feliz. Desse casamento surge o Aloysio de Azevedo, que vai se tornar escritor em tempo integral, um dos primeiros autores do nosso país que se dedicam exclusivamente ao serviço, ao trabalho de escritor. E não é que ele era realmente um fanfiqueiro de sucesso. Boa parte das obras de ficção que ele escreve são sempre baseadas em acontecimentos reais, em acontecimentos que estavam ali fresquinhos na mente da população, o que instigavam mais ainda as pessoas a lerem as suas obras. Ele tinha um olhar jornalístico muito apurado que detalhava e deixava as suas obras mais interessantes, algo que cai como uma luva na estética tanto do realismo quanto do naturalismo. Ele queria que a sua ficção fosse convincente, que parecesse real, não só ficção. A partir daqueles capítulos e fragmentos aparentemente desnecessários no realismo, especialmente no naturalismo, né, que tem muita aquela descrição detalhada, era uma estratégia de reforçar. Você não tá lendo um livro, você tá quase ali dentro mesmo da realidade e que ao mesmo tempo reforça a ficção. A descrição detalhada dos ambientes, dos personagens, a observação, né, da realidade, sociedade, das pessoas, das relações de modo muito objetivo, a descrição dos problemas humanos, e nesse ponto tem uma influência, como a gente vê na escola, muito forte, né, do evolucionismo, do darwinismo, do positivismo, do Augusto Comte, do cientificismo, né, analisar isso através de um método científico. São estratégias que esses autores, e o Aloysio de Azevedo vai se utilizar, e diferente de alguns contemporâneos, ou talvez de outras obras dele aqui em Casa de Pensão, não tão pedante, né? Não tão cansativo
objetivo como outras obras, mas que brinca um pouco com esse limite do real, do literário, do ficcional, que talvez só seja mais extremo nesse caso em outro oposto, ou o modernismo lá na frente. E com isso, a Luiz de Azevedo vai escrever uma história praticamente igual ao caso Capistrano. Ele muda os nomes dos personagens, alguns lugares, vai se utilizar de um aspecto muito importante da literatura, o inóspito, o desconhecido, mas não o lado fantástico, maravilhoso. Aquilo que as pessoas não sabem, não iam constar nos laudos do julgamento, e que ele usa da sua liberdade poética para acrescentar, para estabelecer relações de personagens, criar falas que instiguem o leitor a pensar isso ou aquilo sobre o crime ou sobre o desenrolar da história. Ele nos apresenta o playboy estudante de medicina, nesse caso chamado Amâncio, que vem do Maranhão. Ele tem menos de 20 anos e só quer saber de badalação, de pegação, de mulheres, bebidas, festas. A jovem Julinha, daqui no livro, se chama Amélia e o seu irmão se chama João Coqueiro. Todo o caso que nós já vimos vai sendo descrito com um olhar muito mordaz do Aloysio de Azevedo, onde todo o desenrolar ocorre em uma selva de pedra. As descrições do caso ou do julgamento em si vão usar muito de figuras como presa, vítima, caçador, os abutres ao redor na sociedade, matilha, bando. Então, além das figuras, digamos, esperadas do caso Capistrano, esperadas do crime, todo ponto da sociedade é visto como esses animais ou essa teia alimentar dentro dessa selva de pedra. As alcoviteiras vão ser pontos importantes, não só no caso Amâncio, mas de toda a selva que seria o Rio de Janeiro. A ganância é quase como um feromônio que se alastra entre os homens da sociedade. O racismo como um sistema de defesa e predatório dentro da sociedade fluminense. Esse e vários outros pontos que é o puro suco do Brasil, tanto do século XIX como, infelizmente, ainda hoje. A partir de agora, quero comentar alguns pontos que acho muito interessante do final. Eu vou comentar, vou dar minha opinião sem tentar dar um spoiler, que o Aloysio de Azevedo dá para esse livro, que é diferente do caso Capistrano. Na questão Capistrano, no crime original, o Antônio Alexandre se vinga matando o Capistrano pelas costas, numa emboscada. É isso que dá o nome ao caso. E tudo se inverte. O criminoso, que mesmo assim havia sido liberado, passa a ser então vítima. Se cria uma comoção gigantesca no Rio de Janeiro por conta do playboyzinho abusador, assassinado, que é de embasbacar. Inclusive, quando a gente lê os jornais da época, eu vou deixar aqui embaixo alguns links onde tem todo o crime detalhado em desenhos dos comentaristas sobre o desenrolar desse assassinato, porque realmente foi um crime que chocou muito na época, que foi amplamente mediatizado, dividiu opiniões. O próprio Visconde do Rio Branco, que era diretor da Escola Politécnica de Medicina, se manifestou pelo Capistrano assassinado, buscando defender esse estudante tão querido, morto injustamente. Começa a mudar todos os discursos que se tinha até então sobre ambos os lados do processo, e a pobre da Julinha lá sofrendo como peça sobrando nesse tabuleiro, quando na verdade ela é a principal vítima de tudo isso. Só que no caso do Aloysio de Azevedo, a morte do Amâncio aqui é diferente. O que não só talvez instigasse os leitores da época, porque se diverge do que eles já conheciam, do final que eles já conheciam, mas o modo como ele faz isso, a forma como ele descreve os lugares e o jeito que ele escolhe para a morte desse personagem, se encaixa perfeitamente com todo aquele discurso naturalista que ele foi construindo da selva de pedra, que tenta se livrar matando, machucando de alguma forma o predador. Mas especialmente o modo como o João Coqueiro se vinga traz um olhar sobre a elite, a burguesia fluminense naquele período, não só carioca, que é ainda mais ácido que a questão Capistrano original. O fim do João Coqueiro também tem muito a dizer sobre isso, mas eu também não vou relatar, porque você vai ter que ler para descobrir. Você achou que eu ia dar mais spoilers? Estou conseguindo me controlar. Beleza da literatura. Então é o que se diz, mas como se diz? O relato entre o romance do personagem
e o romance do espaço, eles meio que brigam ao mesmo tempo que se complementam nesse livro. A cidade do Rio de Janeiro é esse espaço abstrato, mas a justiça brasileira, a justiça carioca, a justiça fluminense nesse caso, ela também é descrita como esse espaço estranho, onde se parece saber onde se pisa e na verdade ela é escorregadia, ela tem caixinhas e várias passagens secretas que não são todos que podem circular entre elas. Relendo esse livro, eu percebi que o Aloysio de Azevedo, apesar de estar no naturalismo, talvez seja um dos autores, nessa obra especificamente, desse período, que tem uma linguagem um pouco mais próxima da linguagem do Machado de Assis, não, um estilo um pouco mais próximo ao estilo do Machado de Assis. Mas digamos que ele inova. Eu te disse no início que o Machado escreveu uma crônica sobre o caso Capistrano. No texto do Machado nós encontramos a seguinte frase: "E tu, musa das lágrimas, que me queres tu? Tirano do destino, também os moços serão os teus escravos." Texto, não só nessa parte, eu trouxe para exemplificar. Machado lamenta pela morte dos dois jovens, sobre o problema do caso no geral, porque realmente, teoricamente, todos são vítimas, ao mesmo tempo que uns estão mais errados do que os outros. Um, na verdade, reage à ação do outro, mas enfim, todo mundo tá errado, todo mundo sofre, todo mundo é vítima da sociedade nesse contexto. Mas a leitura do Aloysio de Azevedo é diferente. Se for para comparar com o Machado, ele vai chorando cada um dos personagens à sua maneira, nas suas idiosincrasias, nos seus pontos específicos. Não só os dois jovens e a Amélia, da alcoviteira até o juiz, passando por todos os personagens da cidade, por toda a cidade, até mesmo aqueles que aparentemente não têm ligação nenhuma com nenhum dos três crimes. Talvez para reforçar que, se tudo isso é uma cadeia, usando as metáforas animalescas que ele vai utilizar, todos nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, seguimos perdendo toda vez que um crime, especialmente hediondos como esses, são cometidos. Ao mesmo tempo que nós ganhamos com cada denúncia feita, com cada julgamento justo, eticamente bem conduzido. E especialmente com obras de ficção como essa, que lançam luz e inquietação sobre esses aspectos, ainda que divergentes, sobre questões e sentimentos que nós às vezes nem conseguimos expressar, não conseguimos nomear, mas de alguma forma a arte consegue elaborar. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso relendo, é a nossa regravação de Casa de Pensão. Eu acho que eu tô falando isso cada relendo, né? Que foi Grato Reencontro. Mas realmente, Casa de Pensão é uma leitura que eu não estava esperando nada. Foi uma obra que eu gostei de reler. Fica aí a sugestão para vocês. Eu já te aviso que essa sexta-feira nós temos um encontro especial, porque na próxima semana nós retomamos o nosso cronograma normal aqui no canal, segundas, quartas e sextas-feiras ao meio-dia. E essa sexta-feira eu vou finalmente apresentar para você a nossa nova jornada de leitura conjunta, que vai se estender aí até dezembro. Um livro muito, muito especial para nós celebrarmos esse centenário de 1922. Então, sexta-feira, eu já apresento no vlog qual é o livro, já vou dar alguns detalhes da jornada. Na segunda-feira eu venho para te esclarecer um pouco mais sobre aspectos importantes da obra, porque na segunda-feira seguinte a gente já quer dar start, já comentando a primeira parte, a primeira leitura dessa nossa nova jornada. Enquanto isso, você pode continuar me seguindo lá no @garotaquixotesco no Instagram e saber mais detalhes sobre essa e outras obras que vão aparecer por aqui. Possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Vale!